Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Eu desejo um feliz Natal a todos vocês que estão conosco nessa manhã tão linda e tão especial, manhã de Natal. E eu quero começar fazendo uma reflexão contigo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Lucas que quando Jesus estava para nascer, Maria e José estavam numa outra região, numa outra cidade, por conta de um recenseamento. Mas naquela ocasião, eles não encontraram um lugar para se hospedar. Havia chegado o tempo do nascimento de Jesus. E o que é interessante é que, naquela ocasião, em que eles procuravam um lugar, porque Maria já começava a sentir as dores de parto, não havia um hotel, uma pousada, uma hospedaria que tivesse vaga. Tamanha movimentação naquela cidade, em Belém, por conta daquele recenseamento. E o que nos chama a atenção é que o nascimento do Messias já havia sido predito muitos anos antes. Os judeus estavam à espera. Mas no dia do nascimento de Jesus, estavam todos envolvidos com tantas outras coisas, que não se aperceberam que Jesus, o Messias, aquele que era esperado, o Filho de Deus, estava para nascer. E então, o que sobrou, o que foi ofertado, o que tinha para ser ofertado para Jesus nascer naquela ocasião, foi uma estrebaria. Foi exatamente isso, esse lugar que foi preparado naquele momento para receber Jesus. E eu quero chamar a tua atenção para algo. Por mais que eles estivessem esperando pelo Messias, naquela ocasião, todos estavam dispersos. Talvez, se os donos daqueles hotéis, daquelas hospedagens, soubessem que aquela mulher que estava para dar à luz era a mulher escolhida por Deus para trazer ao mundo o Filho de Deus, talvez eles tivessem dado um jeito de poder abrigar aquela mãe, aquele pai, aquela criança que estava para nascer. E talvez, depois de muito tempo, aquela cidade, não apenas aquela região, mas aquela rede de hotel que recebeu aquela família naquela ocasião, poderia fazer um grande marketing. Olha, aqui nasceu o Filho de Deus, aqui nasceu Jesus, aqui nasceu o Messias. E talvez eles poderiam até ter ganhado bastante dinheiro com isso. Mas não foi isso que aconteceu. Eles não estavam atentos ao sinal de que aquele dia era um dia especial, porque o Filho de Deus estava para vir ao mundo. E o que eu quero fazer você refletir nessa manhã comigo é que hoje nós estamos celebrando o Natal. E muitas pessoas, muitas famílias estão dispersas, apesar de estar celebrando esse dia, não o estão celebrando com a motivação correta. Talvez sentaram-se à mesa, comeram, beberam nessa madrugada, porém não deram lugar para Jesus. Não houve espaço para Jesus. E o que eu quero chamar a tua atenção nessa manhã é: não se reúna com a sua família, como eu acredito que você está fazendo hoje, ou não se reúna com os seus amigos, como provavelmente você vai fazer hoje, por qualquer outra razão que não seja Jesus. Que Ele haja lugar, que haja lugar na minha vida, que haja lugar na sua vida, que haja lugar na nossa casa, na nossa mesa, para que Ele possa fazer parte dessa data, que nos remete ao seu nascimento, mas especialmente a maravilhosa obra de salvação que Ele veio para promover em mim e em você. Feliz Natal! Com muita alegria, nós vamos celebrar ao Senhor nessa manhã, em gratidão, por tudo que Ele tem feito em nós, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos adorá-lo? Vamos sim. Esse é o domingo, o dia que o Senhor escolheu para que possamos celebrar o nome de Jesus. Celebrar o nome daquele que nasceu e veio a nós. Cante com a gente. Vai. Glória, a ti damos glória. Celebramos, te exaltamos, Deus, teu nome exaltaremos. Glória, glorioso Deus.
há ninguém que possa se comparar a Ele. Por isso, nessa manhã, nós estamos reunidos para celebrá-lo de todo o nosso coração. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, é a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nós te bendizemos, ó Pai, de todo o nosso coração. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu acesso livre e direto ao Pai, ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Mais uma vez, diga aleluia que você veio. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui a te bendizer, mais uma vez, declare, já não há mais separação. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Bom dia, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Que bênção poder estar aí com você, adorando ao nome do Senhor. Você que ontem teve uma festa maravilhosa, sei que muitos hoje terão um almoço maravilhoso. E nós estamos aqui juntos nesse período para adorar ao Senhor e vamos continuar conforme já cantamos ou oramos, e agora nós vamos compartilhar também ofertando ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Antes de ofertar, eu só quero compartilhar com vocês, hoje, dia 25, Natal, fala-se muito sobre Jesus, fala-se muito sobre o seu nascimento, aqueles que conhecem a palavra entendem sobre a importância do nascimento de Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre duas pessoas, nesse contexto, que se ofertaram a Deus para que tudo isso que estamos vivendo hoje pudesse acontecer. José e Maria, os pais de Jesus. A Bíblia mostra que eram dois jovens, muito jovens, aproximadamente 18 anos, um pouco mais talvez. Esses dois jovens, eles se proporam a ofertar a sua vida em adoração a Jesus. A Bíblia fala sobre Maria como uma mulher que era virtuosa, abençoada, mas quando o anjo fala com ela sobre o Messias que nasceria dela, ela abre mão de toda a sua vida, do seu noivado, do seu enxoval, da sua família, da sua casa, e o mesmo faz José. Eles abrem mão de suas vidas por causa de Jesus. Esta é uma oferta preciosa. Não pense que só porque você pode dar um recurso, você está ofertando ao Senhor. A maior oferta é quando você se entrega ao Senhor, quando você coloca-se à disposição do Senhor. E Maria e José foram estes, que por causa deles, Jesus nasceu, cresceu, foi bem tratado, teve uma vida abençoada e cresceu, aprendeu da palavra e ele compartilhou até a sua idade adulta. Então, eu quero chamar sua atenção para isso. Observamos Jesus, mas também precisamos observar quem ofertou sua vida por amor a Jesus. Maria foi até o fim, viu a gestação, viu Jesus nascer, fugiu com Jesus para ele não morrer, e viu Jesus crescer, mas também viu Jesus na cruz sendo crucificado e viu Jesus ressuscitado. Olha que coisa preciosa, quando alguém tem um coração totalmente entregue ao Senhor, o Senhor lhe dá oportunidades que esta pessoa jamais imaginou viver. Então, além de ofertar fisicamente com seu recurso, como diz a palavra, entenda isso, nós precisamos ofertar nossa vida ao Senhor Jesus. Nunca se esqueça que a sua maior oferta é a sua vida entregue como servo do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos ofertar agora, vamos orar e em seguida vamos ofertar ao Senhor. Pai amado, quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de chegarmos até aqui, mais um Natal, mais um dia em família, um dia juntos celebrando a vida, celebrando o seu nascimento. Ó Deus, mas eu também quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no coração dos nossos irmãos. Aqui em nossa comunidade nós temos inúmeras pessoas que têm um coração, ó Deus, de servo, que se doa para servir, para orar, para clamar, para auxiliar, para organizar, para pregar, para ensinar, ó Deus. Que o Senhor continue usando essas vidas para transmitir a mensagem de forma virtual, para transmitir, ó Deus, a mensagem de forma auditiva, que a bênção do Senhor alcance a todos e que cada vez mais pessoas possam se colocar nesta posição de quem oferta a sua vida no reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, queridos, vamos ofertar ao Senhor, glorificando o nome dEle. Olá, seja muito bem-vindo aos avisos semanais da Igreja Transformados pelo Amor. Os nossos cultos acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quartas-feiras às 20 horas, todos de forma presencial e também ao vivo no nosso canal do YouTube. Profetizando 2023, 4 dias diante do Senhor, do dia 8 ao dia 11 de janeiro, na ITPA São Caetano, com palavras proféticas de bênção e direcionamento a fim de que todos
Em 2023, vivam segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não pode ficar de fora. Do dia 8 ao dia 11 de janeiro, na ITPA São Caetano. E para você que deseja ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa casa, segue a gente lá no Instagram, @Igreja Transformados pelo Amor. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, Igreja Transformados pelo Amor. Deus abençoe vocês e voltamos com a nossa programação. Amém, meus queridos irmãos. Que a bênção do Senhor permaneça sobre nossas vidas. Estamos aqui nesta manhã tão preciosa, dia 25 de dezembro. Sei que muitos dos amigos, dos irmãos, tiveram já uma noite abençoada em família e hoje estamos reunidos para juntos cultuarmos ao Senhor. Neste momento, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor Jesus, palavra que mexe conosco, que trabalha em nossos corações, a palavra que transforma, a palavra que nos traz vida. Quero ler com vocês livro de João, capítulo 3, no versículo 16. Apenas este versículo quero compartilhar inicialmente com você, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar hoje com você sobre o amor de Cristo, que está estampado em toda a Bíblia, mas de uma forma maravilhosa, assim, muito explicativa, neste versículo que nós acabamos de ler. O texto tem como base o amor de Deus sobre a humanidade. O amor de Deus que não foi dado porque nós podemos dar alguma coisa para Ele ou fazer alguma coisa para Ele, mas é um amor que os homens e as mulheres não podem explicar. Nós não temos ideia do que é, ou que nível existe este amor. Nós só sabemos que existe o amor de Deus. E é por este caminho que nós vamos. Nós vamos compartilhar hoje que existe um amor que os homens não conhecem. Este amor é o amor de Deus. Este amor, ele não se explica. Desde o início da humanidade, os homens tentam estudar, entender. A teologia fala sobre o amor, as pessoas especulam, pensam, a ciência fala sobre isso, mas ninguém até hoje consegue explicar que amor é esse. E quando nós olhamos para o texto de João 3,16, nós vemos que um dos atributos deste amor, ou uma das formas que Deus ama, é com um amor resgatador. Porque quando Jesus veio ao mundo, já havia muita coisa acontecendo, já estava acontecendo muita coisa. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós encontramos Deus criando todas as coisas e criando Adão. E quando ele cria Adão, ele desenvolve um homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Este homem, ele peca. Este homem e a mulher, sua mulher Eva, eles pecam, eles falham. E com base neste pecado, nós vemos que o homem, ele é tirado do Éden, mas ele não é tirado da presença de Deus. Ele é tirado do Éden, mas o amor de Deus permanece sobre eles. Não apenas sobre Adão e Eva, mas continua sobre a humanidade. Olha que interessante, quando nós olhamos para 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45 a seguir, nós encontramos então a palavra de Deus mostrando que Ele continua amando e resgatando a humanidade. Do 45 ao 49 ele diz assim: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é um espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo é homem do céu. Como foi
o homem terreno, assim também são os demais que são do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E este último versículo: e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Este amor de Deus, ele fala do resgate. Deus cria o homem, cria estrutura na terra, Ele cria todas as coisas. E na sua criação, Ele trabalha para que o homem viva conforme a sua imagem e semelhança, conforme os seus atributos. Ele trabalha para que o homem viva bem e desenvolva tudo que Deus havia criado ele para viver. Mas o homem peca, como disse. Mas Deus não desiste, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele ama ao mundo de tal maneira. Aí o texto vai dizer que então ele envia o segundo Adão. Este segundo Adão é Jesus Cristo. E ele diz, olha, o primeiro homem ele falhou, mas o segundo não falha. O primeiro homem é totalmente terreno, do pó da terra. O segundo Adão, ele é espiritual, celestial. E todo aquele que se junta a ele, vai para ele, se torna como ele. Ou seja, há um amor que não desiste. O amor de Deus não desistiu do homem por causa do pecado. Não desistiu do homem por causa da maldade. É um amor inexplicável. Eu sei que se olhássemos para os homens, se olharmos para nós mesmos, por muito menos do que isso durante o Antigo Testamento inteiro, quando lemos, já teríamos desistido dos homens, dos demais. Por muito menos se desiste de pessoas. Mas o amor de Deus vai acima de tudo isso. Seguindo então, no texto que nós lemos, João 3, agora no versículo 17, ele segue dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus morre na cruz, vem ao mundo, nasce, morre na cruz, não para a condenação, mas para a salvação. Isso é muito profundo, irmãos, porque no começo, então, Adão peca, mas agora, quando Jesus vem ao mundo, o mundo é totalmente diferente. Milhares e milhares e milhares de pessoas existem no mundo quando Jesus nasce. Ou seja, quando Deus diz que amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho, e Jesus chega, nós precisamos entender o contexto do mundo quando Deus enviou o seu Filho unigênito. Os textos dizem que o povo de Israel havia abandonado a Deus. Eles não abandonaram nunca a religião, mas abandonaram a Deus. Eles não abandonaram o templo, mas abandonaram a Deus. Não abandonaram os ritos, os cultos, mas abandonaram a Deus. A idolatria era plena, não só em Jerusalém, mas no mundo. Havia acontecido tantas coisas com aqueles homens daquela época, que, por exemplo, em Israel, quando Jesus chega, Israel estava dominada pelos romanos. Deus havia permitido que os romanos dominassem Israel, e eles agora eram escravos dentro de sua própria terra. Eles tinham que trabalhar e dar recursos para Roma, porque eles haviam abandonado a Deus. Deus não havia saído do meio deles, mas eles haviam abandonado a Deus. Neste mesmo contexto, nós vemos que o mundo tinha seus próprios deuses, seus próprios reis, seus próprios senhores. Os homens determinavam que um bezerro era um deus. Os homens determinavam que o sol era um deus, que a lua era um deus, que os animais eram deuses. Mas neste contexto de abandono, que os homens não queriam saber de Deus, foi no contexto em que Jesus vem à terra. É no contexto onde Deus diz que enviou o seu único Filho por amor. Não um amor parecido com o nosso, mas um amor, como eu disse, inexplicável. Neste contexto, Jesus nasce. E para que você entenda como é complicado pensar no amor de Deus, não dá para alcançá-lo. Jesus nasce no momento onde era para o rei
do lugar, do país onde ele nasceu, o receber. Nasce Jesus, nasce o Messias, e pelo contrário, o rei Herodes quer saber aonde nasceria o rei, onde nasceu o rei, porque ele queria matá-lo. Nasce o Messias, com tamanho amor dado por Deus, e ele tem que nascer num lugar miserável, num país miserável, numa terra difícil e numa manjedoura. Tudo muito pobre e escondido para que ele não morresse. Jesus é perseguido do dia que ele nasce até ir para o Egito. E aí Jesus só pode voltar para Israel quando Herodes morre. Sabe o que é isso? Isso é o ódio dos homens, o desejo de estar por cima. Mas mesmo assim, o amor de Deus não mudou nem para comigo, nem para com você. Eu quero que você entenda que este amor não é pelo que fazemos. Este amor não é pelo que temos. Este amor não é pelo que alcançamos. Este amor, ele não se explica. Ele olhou para mim, ele olhou para você e disse: eu te amo e eu quero passar a eternidade contigo. Eu quero que você olhe para mim e preste bastante atenção. Se você está fazendo qualquer outra coisa na sua casa neste momento, eu quero que você olhe para mim e preste atenção que este amor de Deus, além de ser resgatador, ele é incondicional. Deus, ele não olha para nós e diz: você é muito bom, então eu vou te enviar Jesus. Ele não olha para o mundo e diz: vocês me amam, então eu vou amar vocês. Ele simplesmente nos ama e por isso ele envia Jesus. No meio de tanto desprezo, no meio de tanta mentira, no meio de tanto ódio espalhado pelo mundo, Jesus nos ama e envia, Deus nos ama e envia Jesus Cristo, nosso Senhor. A colocação de tudo que eu estou falando, irmãos, é para que você entenda o seguinte. Há textos bíblicos que mostram que, neste contexto da vida de Jesus aqui na terra, ele continua amando a todos, independente de quem são, de onde mora, independente da sua posição social. E quando eu penso neste amor, eu olho para a Bíblia e eu começo a ver vários exemplos do amor de Deus para com a humanidade. Mas eu quero citar um para você, para que nós possamos entender quem nós somos no meio deste amor tão grande. Leia comigo Lucas capítulo 17, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 13. Se eu fosse você, eu anotava esse texto é muito profundo também. Ele diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele vendo, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Até aqui por enquanto. Jesus, neste contexto, ele não pergunta de onde era o povo. Porque quando você leu comigo, você viu que Jesus vinha de uma outra região e ele está passando por Samaria e Galileia. Os galileus, ou o povo de Israel de modo geral, tinham ódio dos samaritanos. Eles não se falavam por conta de rinchas passadas, de um passado que os separaram. Eram o mesmo povo e se separaram. Então, um samaritano não fala com um judeu de qualquer outra região. Um samaritano, ele vive longe dos judeus e os judeus dos samaritanos. Aí o texto diz que Jesus está passando entre as duas regiões, Samaria e Galileia, e ele encontra 10 leprosos. Havia um ódio profundo, mas quando a dor e o mal se aproxima destes homens, então eles se juntam, porque o texto diz que 10 leprosos clamavam por Jesus, gritavam por Jesus, dizendo assim: Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. Mestre, somos leprosos. E para você entender o que é a lepra, era a pior doença da época.
Todos os leprosos tinham que ficar fora da cidade. Eles viviam numa cidade de refúgio à parte. Lá ninguém que era são poderia ir, porque a lepra era extremamente infecciosa. Se alguém se aproximasse, poderia pegar a lepra. Então, quando um leproso chegava perto da cidade, ele tinha que gritar de longe: vem um leproso, eis um leproso, para que as pessoas se afastassem. Neste momento está Jesus ouvindo 10, não um, mas 10 leprosos. E Jesus simplesmente diz para eles assim: vocês querem ser curados, então vão ao sacerdote. Isso faz parte de uma cultura que era da seguinte forma: toda vez que alguém tinha uma doença e era curado desta doença, tinha que ir até o templo, até a igreja e falar com o sacerdote. E o sacerdote, constatando a cura, deixava aquilo público para que todos soubessem que a pessoa havia sido curada. Por isso Jesus diz: vão até o sacerdote. E o texto diz que o texto não diz, melhor colocando, que ele não pergunta de onde vocês são, aonde você nasceu, por que você está vindo, o que você quer. Jesus só cura eles, Jesus só liberta eles. Aí o texto segue dizendo que um dos leprosos, quando percebe a sua cura, ele volta. Eles vão ao sacerdote. Eles caracterizam-se curados, são libertos. E aí um deles, diz o texto, volta. E eu fiquei pensando no amor tão grande de Cristo por estes 10 leprosos. Avaliando o amor de Deus, o amor de Cristo. E eu pensei: eu sou um desses 10 leprosos. Eu sou aquele que voltou. Eu voltei. Eu era alguém miserável, pecador, limitado. Eu sou alguém que não tem capacidade de chegar perto do Mestre. Alguém que não tem condições ou capacidade de dizer: eu tenho autoridade, eu quero ser curado. Eu olho para este homem miserável e eu me vejo ali. Alguém que era leproso, mas que com gratidão no coração voltou para dizer: Senhor, o Senhor me curou, quero te agradecer por tudo que o Senhor fez para mim, para a minha vida, para a minha casa. O leproso era eu. O leproso era você. Só que, tamanho é este amor, tamanho esse desejo de ver a humanidade salva, que Jesus, ele se frustra ao ver que só voltou um. Dentre 10 que precisavam de cura, dentre 10 que o seu próximo passo era a morte, os 10 foram curados. Os 10 foram alcançados por conta deste amor, mas apenas um voltou. Eu voltei. Você voltou? Você tem sido grato ao Senhor? Você tem se colocado à disposição de Deus por amar simplesmente a Deus? Porque eu não merecia, eu não mereço o que tenho, eu não mereço onde estou, eu não mereço o que Deus tem feito na minha casa, na minha vida, na minha família, porque eu sou alguém totalmente limitado. Eu não tenho capacidade de nada, mas Deus, que me amou primeiro, que entregou o seu Filho Jesus na cruz para morrer em meu lugar, Ele também me curou, Ele também me libertou, Ele também me abençoou, Ele também me salvou. E eu estou aqui hoje para dizer para você, mas principalmente para o meu Senhor, que eu estou aqui para agradecê-lo, agradecer pela vida, agradecer pela paz, agradecer pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus irmãos que aqui congregam comigo, pelos meus irmãos que nem aqui em São Paulo, no Brasil moram, mas que todos voltamos para celebrar a esse Deus, para agradecer a esse Deus. Se não há gratidão em seu coração, eu quero que você repense. Éramos todos leprosos, éramos todos perdidos, éramos todos alinhados para a morte. Nosso caminho era a morte eterna e Jesus nos deu vida e vida em abundância.
Talvez hoje você que um dia conheceu a Cristo, está tão ocupado com a vida que está como os outros 10, os outros 9 leprosos, que foi curado também, que foi abençoado também, que constituiu família também, que tem hoje a oportunidade de ter uma vida saudável também. Mas a pergunta que eu quero deixar a você hoje, num dia tão especial, que se é comemorado o nascimento de Jesus, você voltou? Se você não voltou para agradecer, este é o momento. Agradeça a Deus. Volte. Você que Deus te curou para o louvor da glória dele, volte a louvar a Deus. Você que Deus te curou para que você pregue a palavra dele, volte a pregar a palavra dele. Você que Deus que te livrou, que tirou você das trevas, você volte a ele. Volte a ele, você que voltou, você que viveu uma vida triste, angustiada, abatida, e agora você está ouvindo essa palavra e lembrou-se que Deus te tirou de todo um passado de trevas. Volte-se para Deus, volte para agradecer. Você que um dia conheceu a palavra de Deus, Deus já te usou de formas tão especiais e maravilhosas, e hoje você não tem feito absolutamente nada, você é como um daqueles 9 leprosos. Volte para Deus, o Senhor está te chamando hoje, não seja alguém ingrato. Jesus não nasceu para que eu e você tivéssemos qualquer tipo de vida. Jesus nasceu para que nós tivéssemos uma vida que glorificasse ao nome dele. Então, hoje é dia de voltar. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, hoje é dia de entregar a sua vida a Jesus. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, diz a palavra que o mais ele fará. Mas nunca se esqueça que este amor de Deus curou os leprosos, te curou, me curou. Ou quer te curar, você que ainda se sente assim. Você que se sente um nada, você que se sente um ninguém, você que se sente uma pessoa retirada do meio de uma sociedade por causa das suas limitações. Eu também era assim, eu também tinha uma vida totalmente limitada às minhas ideias, às minhas dores, mas Jesus me amou, eu que nunca mereci. Se você se sente assim, este é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Ele nasceu, viveu, morreu, mas Ele ressuscitou e Ele vivo está no nosso meio. Por isso, entregue o seu caminho ao Senhor. Nós vamos orar agora, nós vamos apresentar diante de Deus, e nesta oração eu quero convidar você para juntos nós entregarmos nosso coração a Jesus. E você que está parado, você que como os 10 leprosos só foi curado e foi viver sua vida e nunca mais voltou, ou está longe da presença dEle, hoje é dia de voltar para o centro da presença do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora, e eu creio que o Senhor Jesus vai te receber de volta, e vai olhar para você e dizer: vem meu filho, eu tenho algo ainda com você. Vamos orar, queridos? Meu Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Eu quero te agradecer porque o Senhor desvendou os nossos olhos mais uma vez nesta manhã. Senhor Jesus, eu quero viver como este leproso que foi curado e que voltou para agradecer e louvar o teu nome. Deus, esse texto fala que esse leproso era samaritano, ou seja, era alguém odiado pelos demais, mas grato ao Senhor. O Senhor não está preocupado onde nascemos, o Senhor não está preocupado de que religião viemos, o Senhor não está preocupado o que já fizemos nesta terra. O Senhor quer saber como está o nosso coração, e o nosso coração é grato, o meu coração é grato ao Senhor. Eu quero orar nesta hora, Deus, pelas pessoas que entenderam esta palavra e estão se reconciliando agora, estão entregando sua vida ao Senhor por causa do teu amor, do teu profundo amor, Senhor. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre estas vidas. Perdoa os seus pecados, os seus erros, as maldades do coração, assim como o Senhor tem perdoado os meus pecados. Dá graça para que essas pessoas permaneçam de pé e que todos juntos possamos sempre
voltar para estar na tua presença. Podemos ir trabalhar, mas voltamos para te louvar, te agradecer. Podemos viajar, podemos ter uma vida, ó Deus, em outros lugares, mas nunca podemos deixar de te louvar, te adorar, cultuar e bendizer o teu nome. Dá-nos da tua graça, da tua misericórdia, da tua bênção, para que possamos prosseguir na tua presença e que possamos enxergar que há um amor maior do que nós, o amor de Jesus, o amor daquele que morreu por nós na cruz e hoje é o centro das nossas vidas, da nossa história, da nossa família. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que a graça do Senhor esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a ouvir uma canção conosco. Nós vamos adorar a Jesus, porque nós cremos neste Deus de amor, de paz e de alegria, em nome de Jesus. És tudo, Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Oh Jesus, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, Jesus, tu és o centro. Tu és o centro. Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser.
mostre quem tu és. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da igreja. Onde Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Cristo. Cristo, Cristo. Aleluia, Jesus. Seja tu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que em todo tempo Ele permaneça como centro das nossas vidas. Nós falamos hoje que o amor de Deus é inexplicável. E que, como aqueles 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para agradecer este amor inexplicável. Que sejamos como este homem, que mesmo sendo samaritano, que mesmo sendo limitado, que mesmo sendo miserável, alguém à margem da sociedade, ele soube reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e que o amou acima de todas as coisas. Vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Este culto é um culto especial. Nós celebramos o Natal. Nós celebramos o nascimento de Jesus, a vida de Jesus. E isso não é algo comum. Ele nasceu por sua causa. Ele nasceu por minha causa. E nós louvamos a Ele por tudo que Ele tem feito. Em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nos dá, Senhor. Por mais um ano que está se findando, por mais um Natal, por mais uma oportunidade tão preciosa. Que as bênçãos ricas do Senhor estejam sobre a vida da igreja, dos teus filhos, dos que voltam, aqueles que voltaram para te louvar, para te agradecer por tudo que tens feito. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar declarando juntos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.